O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Olá, amigos! Começa agora mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. A gratidão pela sua presença e a sua participação no programa e atendendo aí a muitos pedidos de vocês, hoje o nosso convidado muito querido é o Raul Teixeira. E o tema que nós vamos estar trazendo é o dia de finados, os comportamentos que nós agora vamos começar a avaliar, a observar em nós frente esse dia, frente à morte. Que comportamentos nós podemos transformar em nós com relação a esse tema, que é um tema universal, a morte. Raul, obrigada pela tua presença mais uma vez. Prazer muito grande estar com vocês no Transição outra vez. Raul, muitas vezes as pessoas que vão ao velório, elas estão tão envolvidas que a pessoa que está ali no caixão, ela não é nem muitas vezes olhada, ela é quase que excluída naquela situação. Mas como é que fica a condição do desencarnado, Raul? É muito interessante pensar no desencarnado, porque tanto quanto a gente pode ir a uma festa de aniversário e no meio da comida, da bebida, a gente esquece do aniversariante, que é o homenageado. Sim. Também num velório, a gente vai e no meio dos casos, no meio do cafezinho, no meio da pinga, a gente acaba esquecendo que a gente foi ali para prestar uma homenagem a alguém que acabou de passar para a vida do mundo espiritual. A condição de quem acaba de desencarnar é muito variada. Nós encontramos desde aquelas criaturas que saem do corpo físico e não têm noção de que saíram em definitivo, continuam se achando viva, digamos assim. Imaginam tudo, menos que já tenham passado para a vida espiritual. E por causa disso, elas se desesperam quando tentam falar com a família que não lhes dá atenção. Elas não sabem que a família não está vendo. Elas não se dão conta de que a família não as escuta. Então se desesperam. Pode haver esse caso. Pode haver situações em que o falecido tenha se desprendido do corpo, mas tenha ficado deitado na mesma cama onde o corpo estava, imaginando que está vivo ainda. Então ele fica ali, esperando o atendimento médico, esperando que chegue alguém para alimentá-lo. De acordo com a forma como a morte foi tratada pela criatura enquanto viva, a maneira como a morte foi entendida por ela enquanto no corpo, ela agora vai viver essa realidade fora do corpo. Quantas criaturas existem que alimentam a vida inteira a ideia de que vão morrer para descansar? Sim. Vão morrer para descansar. E elas se condicionam de tal modo que quando saem do corpo, elas ficam dormindo durante anos a fio, por causa da autocondição, né? O autocondicionamento. Então, é importante que a gente saiba que ninguém vai morrer para descansar. Nós vamos voltar para a vida verdadeira, que é a vida do espírito livre. A vida que é irreal é essa que a gente leva aqui na Terra, cheia de limitações físicas, cheia de dificuldades, onde a enfermidade nos acaba corrompendo o corpo, nos tomando o corpo físico. E daqui a pouco nós vamos ter que deixar este instrumento corporal, porque ele não é verdadeiro. Ele é uma construção que nós precisamos durante um tempo, como o aluno precisa do uniforme para ir à escola. Mas quando chega a casa, tira esse uniforme. Então, nós vivemos, muitas vezes, sem pensar maduramente na morte. E aí desencarnamos e ficamos simulando, sem nos dar conta, aquele estado de consciência que a gente desenvolveu ao longo de uma vida inteira. De modo que há outros que vão saindo do corpo com outra lucidez, sabem, pelo período de doença que foram passando, eles já sabiam que estavam perto de fazer a grande viagem, de voltar para o além. Então, às vezes,
saem do corpo e vão buscar parentes que estão longe, para dar notícia, para rever criaturas de quem sentiam saudade. Quantos são os casos de parentes que acabaram de ver o parente distante e logo mais chega a notícia de que esse parente que acabaram de ver já faleceu ou tinha acabado de falecer naquela hora. Visitas de recém-desencarnados aos seus familiares. Tudo isso nós conhecemos, tudo isso a sociedade fala, a nossa família conta, há casos os mais variados. Quanta gente ouve gemidos e aí se dá conta ou fica sabendo que aquela pessoa acabou de falecer. Então, é importantíssimo que a desencarnação seja material das nossas análises, das nossas discussões ao longo da vida. E que os pais digam aos filhos, olha, quando eu falecer, não quero choro, não quero gritaria, não quero balbúrdia. Dizer como é que gostaria que fosse velado o seu corpo, se tiver tempo para isto. Exatamente para que a família se acostume com a ideia de que morrer é o outro lado da medalha da vida. O cara e coroa. Então, se nós chamarmos a vida aqui na Terra encarnados de cara, a morte será a coroa. Só existe a vida porque existe a morte, como só existe a luz porque existe a escuridão. A partir daí, esses contrastes vão nos levando a entender que há muitos indivíduos que morrem e continuam nos seus campos de batalha sem entender que já morreram. Há outros que continuam indo todo dia para o seu trabalho e estranham de não serem reconhecidos, identificados. Há outros que ficam inertes ali no lugar onde o corpo pereceu. E há outros que têm lucidez perfeita do que lhes ocorreu. E há aqueles ainda mais avançados que não apenas têm lucidez quanto ao seu estado, quanto até colaboraram no processo do desprendimento do espírito da matéria. Mas são os casos mais variados. Como nós vivemos numa humanidade de bilhões de criaturas, há números enormes de indivíduos nos mais variados níveis de situação intelecto-moral, com capacidades maiores ou menores de entender esse fenômeno da morte. Por isso, você está dizendo, me suscita aqui uma pergunta. Se são tão variados esses níveis, o que dizer para aquelas pessoas que fazem pedidos aos desencarnados, aos parentes, entendendo que eles podem atender a esses pedidos aqui na Terra, Raul? Essa crença de fazer pedido aos parentes, principalmente recém-desencarnados, não deixa de ser um peso a mais para os nossos mortos. Muitas vezes eles estão convalescentes, chegam do outro lado com muitas fragilidades, com muitos sofrimentos, com muitas mágoas, com muitas coisas que precisam corrigir em si próprios. E a família começa a pesar sobre eles, ou chamando-os pelo pensamento. Minha mãe, por que você foi? Meu filho, por que me deixou? Como se a pessoa tivesse morrido por querer. E outras vezes, fazendo pedidos para resolver problemas. Sim. Seria importante que os nossos pedidos fossem feitos a Deus, a Jesus Cristo, ao nosso anjo guardião. Porque quando nós fazemos pedido ao gerente geral, que é Jesus Cristo, ou ao dono de tudo que é Deus, o Pai Criador, eles então saberão quem mandarão para nos ajudar. Se de repente a minha mãe estiver em boas condições, é natural que Jesus Cristo vai pedir a ela para vir me dar atenção. Se o meu irmão, meu filho, meu avô, meu pai, seja meu amigo, estiverem em condições, o mundo espiritual superior vai chamá-los para me prestar assistência, porque eles já têm condições de me dar essa assistência. São os que nós chamamos de espíritos familiares. Sim. Não são nosso anjo guardião, nosso guia espiritual, mas são espíritos familiares que nos querem muito bem. E quando eles têm boa condição espiritual, eles vêm também nos ajudar. Mas nós fizemos o pedido a quem decide. Então não atormentamos os nossos entes queridos com petitórios muitas vezes infantis. E às vezes são coisas graves, mas que os nossos entes queridos não poderão nos ajudar, porque a eles também falece possibilidade para isto. De maneira que evitemos fazer pedidos aos nossos parentes desencarnados, porque nós não sabemos em que estado eles estarão
no mundo espiritual. Raul, qual a consequência para nós, individualmente, quem te ouviu até agora, quem nos acompanhou até esse momento, se fizer essas mudanças, essas transformações em crenças, em comportamentos, qual é a consequência, qual é o benefício quando eu mudo a minha postura interna e externa nos comportamentos diante da morte, Raul? O nosso entendimento relativamente à morte, à naturalidade da morte, nos dá tranquilidade interior. Lidamos com esse fenômeno com o coração apertadinho, mas com uma lucidez de que esse é o caminho de todos nós. Uns vão antes, outros vão depois, mas esse é o caminho de todos nós. E por causa disso, nos privamos de muitos desesperos. Há pessoas que se suicidam quando um ente querido morre. Há pais que querem se matar quando os filhos pequenos morrem, porque não conseguiram viver sem eles. E não sabem que, se provocarem o suicídio, nunca encontrarão o seu ente querido. Tão cedo não os verão. Por quê? Porque um desencarnou de uma maneira natural e o outro se suicidou. Tem o peso da culpa pelo suicídio. Então, se nós quisermos encontrar com o nosso ente querido desencarnado, vivamos bem, homenageando esse ente querido, fazendo as coisas boas em seu nome. Quando ajudarmos alguém, ore por fulano, que é meu filho, ore por Beltrano, que é minha mãe, ore por Cicrano, que é meu marido. A gente pede às pessoas que orem. Olha, eu estou lhe dando esse presentinho, é como meu filho estivesse lhe dando. Ore por ele. Então nós vamos criando uma visão mais natural diante da morte. Nós não teremos mais medo da morte, nem medo de morrer. Nós teremos cuidado no viver, porque a nossa condição na morte é a consequência daquilo que tenhamos feito durante a vida. Eu lembro de uma tanatóloga, né, que é Elizabeth Kübler-Ross, que ela fala muito a respeito dos ciclos, né? Quando a pessoa tem a notícia da morte, muitas vezes ela nega, depois ela fica ali num estado, até alguns, dependendo da maturidade, de uma certa revolta, depois ela se... Até aceitar. Até a aceitação. Então, qual é o caminho? Como é que o Espiritismo pode nos auxiliar nesse sentido da aceitação da morte, Raul? O Espiritismo vai nos ajudando a aceitar a morte a partir do momento que a gente passa a entender o que é a morte. Eu não preciso esperar meu ente querido morrer para eu aceitar a morte. Eu aceito a morte porque ela é uma lei divina. Se o próprio filho mais desenvolvido que Deus mandou à Terra não deixou de viver a experiência da morte, Jesus Cristo, e morte dura, morte de cruz, como é que nós vamos pensar em não morrer? Não existe essa possibilidade. Quando nós vemos, muitas vezes, algumas culturas trabalhando, se esforçando no sentido de retardar a morte ou evitá-la, isso é um reflexo de seus conhecimentos espirituais, que sabem que nós somos imortais. Só que nós não somos imortais com o corpo físico junto. Nós, espíritos, somos imortais e ocupamos corpos mortais. Lembremos-nos do apóstolo Paulo, quando escreveu que nós vivemos no mundo com um corpo corruptível, corpo carnal que vai se corromper com a morte. E viveremos no céu, diz o texto, com um corpo incorruptível. O corpo perispiritual, o corpo espiritual, o psicossoma, o K, como nós quisermos chamar. Os espíritas chamamos de perispírito. Mas cada um chama de um jeito, esse corpo astral dos orientalistas. Então nós verificamos que o Espiritismo nos ensina a aceitar a morte como uma lei divina em qualquer tempo, em qualquer lugar, com quem quer que estejamos. Agora eu peço as suas considerações finais, Raul. Desde há muito das civilizações mais antigas, o homem se defronta com esse mistério da morte. Durante um tempo, ele quis retardar esse período, procurando a fórmula mágica, a pedra filosofal, o elixir da longa vida, como conhecíamos entre os alquimistas da Idade Média por toda a Europa. Com o passar do tempo, a criatura humana foi se dando conta de que esse elixir da longa vida não existe nos termos que eles pensavam.
O Espiritismo nos vem falar desse elixir da longa vida, que é a vivência do amor. Somente o amor nos faz viver no sentido filosófico de viver para sempre. Daí é o amor que cobre multidão dos pecados. É por isso que o evangelista João nos diz que Deus é amor. É por isto que o amor é a alma da vida e que Paulo estabelece que ainda que ele desse o próprio corpo para ser queimado na fogueira, mas se não tivesse amor ou caridade, isso de nada lhe adiantaria. Então é o amor, o grande elixir da vida eterna. E é graças a essa experiência do amor gradativo, amor no lar, amor entre os amigos, amor para conosco, amor para com a natureza que nos rodeia, amor na vida, em tudo que façamos, para que tenhamos essa plenitude, essa grandeza interior que nos vai fazer ligados à vida plena, ainda que estejamos diante da morte do corpo físico. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu carinho, participação, e a vocês que estiveram conosco no programa de hoje, que se encerra agora, seguindo a Jesus. Deixemos morrer o homem velho para que possa nascer o homem novo. Até o próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo.